Oi, gente, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo hoje pra vocês. Faz algum tempo que eu não apareço aqui, mas eu voltei. Nós estivemos de férias, né, Pedro? Fomos à praia, fomos em vários lugares legais, mas esse não é o motivo do vídeo de hoje. Até porque eu tô bem descabelada, cabelo todo oleoso, bem mãe mesmo. Aquelas mães que tá louca já. Mas vamos lá. Hoje eu vim falar sobre o desfraude. Eu vejo muita gente com dúvida, pensando, ai, meu filho não desfralda, ai, eu não sei fazer, ai, e agora? Como eu tô desfraudando o Emílio também. Eita! Eita! Que alegria! Como eu tô desfraudando o Emílio, eu resolvi contar um pouquinho pra vocês como é que eu desfraudei o Pedro e como tá sendo o desfraude do Emílio. Bom, o Pedro, eu desfraudei ele aos 4 anos. Então, nós estamos caminhando para o 2º ano de desfraude. O Pedro ainda usa fralda para dormir e eu não vejo problema nisso. Eu, como mãe, como pessoa. Eu acho que o desfraude é a pior fase dessa primeira infância. Assim, da parte da infância em si. Eu acho um saco fazer desfraude. Eu acho que é complicado, eu acho que é difícil para criança, é difícil para gente. Até porque a vida da gente é corrida, você tem um monte de coisa para fazer e você tem uma preocupação a mais de ficar ali, porque querendo ou não, eles vão fazer xixi no seu sofá, na sua cama, em qualquer lugar menos no banheiro. Então a gente tem que começar o desfraude pensando nisso, que sua casa vai feder mijo. Não tem meio termo, não tem outra palavra para usar. Vai ficar fedendo, eles vão fazer cocô na cortina, vão passar cocô na parede, é normal, não tem que fazer. É uma fase turbulenta, mas passa. Dá certo. Tem que ter muita paciência, muita perseverança e muita, digamos assim, muita elevação de espírito para não enlouquecer. Mas dá certo. Eu vou começar com o Pedro. Eu desfraudei o Pedro com 4 anos, como eu disse, e foi um desfraude até que tranquilo. O Pedro não fala, não verbaliza, não conversa com a gente e não pede para fazer xixi. Tá? Então, já adiantando para vocês, até hoje, mesmo depois de 2 anos de desfraude, às vezes ele vai até o banheiro e faz xixi. Mas eu fico meio que controlando, tipo, de hora em hora, ou a cada tanto tempo, dependendo da quantidade de líquido que ele bebeu. E vou lá e falo, Pedro, hora de fazer xixi. Pedro, vai fazer xixi. Pedro, xixi. Como o funcionamento do organismo dele é bem correto, digamos assim, ele tem os horários de fazer cocô. Então, a mesma coisa. Pedro vai fazer cocô. Ou então, às vezes, ele fica colocando a mão no bumbum, assim, sabe? Então, você vê que ele tá querendo fazer cocô. Como que eu comecei o desfraude? Um belo dia, eu peguei e falei, hoje o Pedro não usa mais fralda. Tirei a fralda dele. Tem gente que fala que se você ficar cronometrando a criança e anotar todos os horários que ele faz xixi, e pipipi, popopó, piripipi, porapopó. Se deu certo com alguém, ótimo. Se der certo com você também, maravilhoso. Mas eu não fiz isso. Oi, meu amor, você quer participar? Se deu certo com alguém, beleza. Se não deu, paciência. Eu não fiz isso. Até porque não dá pra você ficar anotando a hora que a criança faz xixi. Na minha vida, na minha rotina, não tinha como encaixar esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz? Tirei a fralda dele e apresentei pra ele o banheiro. Na época, a psicóloga fez uma rotina de uso do banheiro, tá? Então, a gente colocou lá na parede com imã, uso do banheiro, não come meu calo. Uso do banheiro e tinha lá os passos a passos para fazer as coisas. Então, assim, abaixar a calça, abaixar a cueca, fazer xixi no vaso, subir a roupa, dar descarga, fechar a tampa do vaso, dar descarga. Então, tinha todo esse passo a passo para fazer. Só que assim, ele olhou o passo a passo uma vez. Então, a gente, toda vez que levava ele ao banheiro, pegava essas cartinhas, na verdade, e colocava lá com ele. Olha, vamos fazer xixi. Então, coloca lá, baixar a calça, não sei o que lá. Só que ele, acho que coisa de um dia, ele decorou a sequência. Então, toda vez que eu dava o papel para ele, ele tacava longe. Então, assim, ele sabia o que fazer, só que era muito confuso para ele ainda. E com muita paciência nós fomos. Eu ficava perdendo horas e horas com ele no vaso, eu pegava um boneco,
daqueles bonecos de super-herói, pegava uma seringa, enchia a seringa de água, colocava no meio da perna do boneco e apertava a seringa pra simular o boneco fazendo xixi no vaso. O meu marido levava ele ao banheiro, mostrava pra ele como é que faz xixi, e nada do Pedro fazer xixi no vaso. Ele sabia como é que era, ele tinha a noção, mas ele não fazia, era como se ele tivesse um mega bloqueio. Aí então eu, com as minhas ideias mirabolantes, um dia ele estava tomando banho, e eu percebi que parece que ele queria fazer xixi porque ele pegava no pipi. Então eu peguei e fiz assim com a mão, eu falei, faz xixi, Pedro. E ele fez xixi na minha mão. Eu joguei xixi no vaso. Claro que eu não recomendo fazer isso. Não que eu esteja falando, põe a mão para o seu filho fazer xixi. Não. Mas às vezes o ato de usar o vaso pode ser mais complicado. Então, a partir disto, o que eu fiz? Eu peguei o reservatório do pinico, tá? Ele não queria o pinico também. Então, nem o vaso, nem o pinico. Então, eu peguei o reservatório do pinico e coloquei para ele começar a fazer xixi. Foi aí que ele começou a fazer xixi, efetivamente, de fato. Então eu levava o reservatório do pinico, ele fazia xixi, ele jogava o xixi no vaso e ele dava descarga. E eu andava com uma bolsinha com esse reservatório do pinico até para todo lugar que eu fosse. Eu mandava para a escola, em casa eu deixava, se eu fosse no shopping eu levava, se eu fosse em qualquer lugar eu levava o bendito do reservatório do pinico. Um belo dia eu esqueci, porque eu tenho uma cabeça meio de vento às vezes, eu esqueci o reservatório do pinico. E o Pedro precisava fazer xixi. Aí eu falei, Pedro, faz xixi no vaso. E ele fez xixi no vaso. Então eu acho que toda essa preparação, o fato dele com o pinico, o reservatório do pinico, acho que isso deu segurança para que a hora que ele fosse utilizar o vaso sanitário, fosse mais fácil para ele. Esse processo todo ele deve ter demorado em torno de 15 a 20 dias. Mas deu certo. Então, assim, eu não fiz tabela de recompensa, eu não fiz nada disso. Até porque ele não tinha muito interesse. Então, pra mim, ficava mais difícil recompensá-lo por alguma coisa que pra ele, tipo, tanto faz. Então, foi a forma que eu encontrei pra que ele fizesse isso tudo. Deu certo. Aqui foi, ó, joinha. Não precisou mais do pinico. O cocô demorou um pouquinho mais. Ele nunca pediu a fralda para fazer cocô, igual eu vejo muita mãe relatando. Isso ele nunca fez. Ele teve um pouco mais de dificuldade no cocô, no fato dele sentar no vaso. Acho que não é que ele ficava com medo, parece que tinha algum bloqueio. Até que um dia ele simplesmente sentou lá e fez cocô. Mas toda vez que a gente percebia que ele queria fazer cocô, a gente levava ele no vaso. Se ele fizesse cocô fora do lugar, a gente pegava o cocô, levava com ele até o vaso, falava que lá era o lugar de fazer cocô, etc e tal. É claro que até hoje escapa, faz na roupa, faz no chão, faz em qualquer lugar. Não o cocô, o xixi é mais difícil. O cocô geralmente ele já vai lá direto. Eu tentei usar com ele redutor de assento, ele não aceitou de jeito nenhum, ele não queria. Tipo assim, se era pra ser no vaso mesmo. O redutor de assento, acho que deixava ele desconfortável. E eu comprei um almofadadinho cheio de firula lá, e ele não quis. Eu comprei um piniquinho musical, ele só queria apertar o musiquinho do piniquinho, ele não queria fazer xixi no piniquinho, só usei o reservatório. E essa foi a minha experiência do desfraude com ele. Foi a forma que eu consegui desfraudar o Pedro. Ele ainda não consegue controlar o xixi à noite. Tem dia que ele acorda com a fralda seca, tem dia que ele não acorda com a fralda seca. Depende muito do sono. Aí fala, ai, não dá líquido à noite. Não dou, ponho pra fazer xixi. Ponho, e mesmo assim às vezes escapa. Então eu acho que ele ainda não tem essa segurança de colocar, de tirar a fralda noturna. Mas também pra mim eu acho que a gente tem que esperar o tempo da criança. O Pedro deu muitos sinais pra mim que ele queria tirar a fralda. Ele tirava a fralda sozinho e ficava sem ela. Ele tirava o cocô da fralda e passava na casa. Então, assim, foram várias situações que me fizeram perceber que ele realmente estava pronto para o desfraude. E ele já tinha essa preparação. Ele só fazia cocô, por exemplo, ele não fazia cocô na fralda mais, ele só fazia cocô dentro do box, era que ele entrava no chuveiro. Ele entrava no chuveiro e fazia cocô. Era incrível. Mas conseguimos. Com o Emílio, tem sido um pouco mais fácil. O Emílio não costuma fazer xixi assim, só que a gente vai levando também. A gente leva o mesmo sistema, até porque o Emílio é menorzinho, ele tá com 2 anos e 8 meses, então a gente leva ele até o banheiro
Dá o piniquinho pra ele fazer xixi, ele joga o xixi, dá a descarga, todo esse processo. Ainda não concluímos, mas ele tá indo muito bem. Inclusive, se ele começa a fazer xixi, ele chama alguém. Acho que só falta, talvez, o start dele perceber que ele tem que ir até o banheiro. Mas acho que isso vai com o tempo também. Então, desfraude a paciência, a perseverança. Nunca jamais brigue com a criança porque ela fez xixi no chão, porque ela fez xixi na cama, no sofá. Isso acontece. Quando a gente tem filhos, a gente tá sujeito a tudo isso acontecer. Então, não tem como evitar, tá? E a gente vai adaptando. Tem gente que fala pra deixar a criança com xixi. E deixa ele com xixi um determinado tempo. Eu não recomendo, eu acho isso uma maldade. Porque eu acho que o xixi assa, a criança se sente fedida. E eu acho que às vezes a criança não tem a noção de, eu estou ficando com xixi, então eu estou ficando fedida. Então eu vou fazer xixi no vaso. Eu acho que vale muito a pena fazer um quadrinho de recompensa se sua criança conseguir compreender a recompensa e realmente achar que aquilo vale a pena. Acho que isso vale a pena. Vale a pena a rotina do banheiro, do uso do banheiro, de fazer as packzinhas, xixi e cocô, isso mesmo. Vale muito a pena fazer tudo isso. Porém, futebol, você tá jogando futebol? Que legal. Porém, sempre respeitando o tempo da criança. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que possa esclarecer muitas coisas para vocês. Possa ajudar. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Se tiverem sugestões, quero ver alguma coisa, quero ver um vídeo de alguma coisa, saber de alguma coisa, manda para mim. Combinado? Que a gente procura ajudar quem tiver aqui. Beleza? Então, se você assistiu até aqui, dá o seu joinha, ativa o sininho, tá? E já chama todo mundo para assistir também. Já recomenda aí o vídeo para quem você conhece, para quem tá precisando de dica de desfraude, para quem tá precisando de uma luz, ou só para as pessoas assistirem mesmo, ajudar uma pobre mãe. Combinado, gente, ó? Super beijo, obrigada por me acompanhar até aqui, obrigada pela paciência. E logo, logo eu volto com outro vídeo, prometo. Já ativa o sininho, porque quando eu voltar você já vai saber. Beijo, tchau, tchau.